Como o nosso Deus é organizado, ele trabalha no tempo para que no momento certo ele possa realizar coisas grandes na vida de cada um de nós. O Senhor nosso Deus, a Bíblia diz que ele contempla a vida de cada um de nós, está acompanhando todos os eventos, importantes ou não, da vida dos seus servos, para levar a cada um ao porto desejado. Porque o Senhor, ele tem planos na vida dos seus servos e das suas servas, e ele organiza as coisas para que no devido tempo ele possa cumprir as suas promessas e as suas palavras feitas a cada um de nós. De maneiras que nós devemos confiar que Deus tem conhecimento pleno dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos planos, e Ele faz coisas extraordinárias e sobrenatural para que os nossos sonhos venham a tornarem-se realidade. Quando nós estamos atravessando momentos difíceis na nossa vida, o Senhor sempre tem uma promessa, porque Ele nos mostra a saída e a solução para as nossas dificuldades. Pode acreditar, quando você estiver no pior momento da sua vida, sempre o Senhor vai chegar com uma solução viável, porque Ele não despreza aquele que deposita nele a sua confiança. Vale a pena você esperar em Deus e no tempo de Deus. Às vezes a aprovação é muito difícil na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, porém, até nisso o Senhor está permitindo para que o nosso coração esteja inteiramente esperando no seu agir, porque a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? De maneiras que a nossa visão deve estar voltada para o trono da graça, porque é de lá que vem a resposta certa, no tempo certo, para a nossa vida. Me faz lembrar de um dos patriarcas de Israel, chamado Isaac, que estava atravessando uma dificuldade tremenda, porém foi naquele momento difícil que Deus lhe confirmou a promessa feita a Abraão. No livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 ao 5, nos ensina a palavra do nosso Deus. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei toda esta terra, e confirmarei a promessa que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações do mundo. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos
e os meus estatutos e as minhas leis. E havia fome na terra. Nesta época, levando para o fato histórico deste texto, a fome era uma das piores calamidades que o ser humano poderia atravessar, e esta fome ela vinha através das secas, porque naquela época, diferente de hoje, os seres humanos buscavam simplesmente sobreviver, e não tinha como sobreviver sem o pão de cada dia. De maneiras que Isaac estava neste momento difícil da sua peregrinação, da sua jornada na terra. E ele estava planejando descer ao Egito, porque lá havia fartura. Porém, não era o tempo de Deus para Israel, através do patriarca, descer ao Egito, porque isso aconteceria depois através de José, filho de Jacó. E por isso que o Senhor disse a ele que ele permanecesse naquela terra. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita nesta terra que eu estou te mostrando, que era justamente ali a terra de Canaã. De forma que Deus tem o seu planejamento na vida de cada um de nós, assim como ele estava planejando tudo para o povo de Deus e para Israel. E a palavra diz, Deus falou para ele: eu serei contigo. Fica aqui, Isaac, mesmo enfrentando a dificuldade, porque eu serei contigo. O principal é Deus estar conosco, passo a passo, do nosso lado, nos acompanhando, mesmo que a tempestade seja pesada, difícil, horrível, mesmo que o vendaval venha assolando tudo e estejamos passando o pior momento da nossa história. Se Deus estiver conosco, o que é que vai acontecer? Ele disse para Isaac: e te abençoarei. Isso significa dizer que Deus, no tempo dele, nos tira da provação, do teste, da dificuldade, da adversidade, nos coloca em um lugar de conforto. As suas mãos estão sempre prontas para nos abençoar. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Esta era a promessa de Deus que o Senhor estava fazendo a Isaac no momento difícil e de provação da sua vida. Ele diz o Senhor: e confirmarei a promessa que tenho jurado ao teu pai Abraão. Deus tinha feito a promessa a Abraão de que daria a ele e aos seus descendentes todas aquelas terras abençoadas de Canaã, onde manava o leite e o mel. Sabe por quê que o Senhor estava fazendo e renovando aquela promessa? É o versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão foi fiel, Isaac era fiel. E por isso que Deus estava fazendo promessa a ele. Você que está assistindo este vídeo, preste atenção numa coisa. O principal é ser fiel a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, o Senhor se responsabiliza em cumprir as suas promessas na nossa vida.